Aquele salve com amor, caminhante. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Engelmann e eu sou terapeuta responsável aqui pela Artman Terapias. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a minha visão do que é esse tal de despertar espiritual que todo mundo sempre fala. Será que é um tapa que a vida dá na nossa cara e faz a gente ver a vida com outros olhos, de outra maneira? Será que é um chacoalhão que a espiritualidade dá na nossa vida e tira a gente do lugar que a gente está e coloca a gente em outro lugar e fala: segue a partir daí, segue seu caminho? Será que é para todo mundo? Será que é para poucos? Será que a gente muda muito? Na minha visão, assim como tudo nessa vida, o despertar espiritual também é um processo, é um caminho feito de etapas. Nada acontece de uma hora para outra. A gente sempre precisa se preparar e estar preparado para todas as grandes mudanças que acontecem na nossa vida. E despertar espiritualmente não é diferente. O meu caminho do despertar espiritual começou em 2012, quando eu comecei a questionar alguns hábitos de consumo. Refrigerantes, carnes, drogas. Logo depois disso eu comecei a questionar as pessoas com quem eu me envolvia, os ambientes que eu frequentava, as escolhas diárias que eu fazia na minha vida. Na época, eu tinha uma companheira, eu tinha alguns trabalhos, porque eu trabalhava como editor de vídeo freelancer, então eu tinha uma vida que era bem movimentada, mas ao longo de um processo de 2 anos, que foi de 2012 até 2014, eu fui cortando algumas coisas, eu fui mudando algumas coisas, eu fui trazendo outras coisas e incorporando outras coisas na minha vida. Eu comecei a me interessar por meditação, eu comecei a me interessar pelo vegetarianismo, eu comecei a me interessar por trilhas, acampamentos, cada vez mais em contato com a natureza, eu fui me interessando por mim mesmo. Eu acredito que o primeiro passo do despertar espiritual é a gente se reconectar com a gente mesmo. É a gente se perguntar quais são as nossas necessidades, quais são as nossas escolhas diárias, quais são os nossos hábitos. Será que a gente está fazendo bem para a gente mesmo com as nossas escolhas? Será que os nossos caminhos estão nos levando aonde a gente gostaria de chegar? Em 2014, eu passei de fato por um processo de despertar espiritual. Foi em uma linda noite com alguns amigos em um sítio em Monte Verde, onde a vida deu o chacoalhão, a vida deu tapa na cara e a vida me mostrou que tudo aquilo que eu acreditava que era a vida era só uma pequena fração do que ela verdadeiramente é. Mas se eu não tivesse sido preparado durante esses longos 2 anos para chegar naquele momento, talvez eu tivesse endoidado, talvez eu tivesse duvidado, talvez eu tivesse renegado, talvez eu tivesse deixado para lá e não tivesse dado tanta importância para aquilo que eu vivi. Só para dar um resumo para você, no meu despertar espiritual teve de tudo. Teve incorporação, teve espírito, teve a natureza mostrando toda a sua força e todo o seu valor, teve medo, teve insegurança, teve reconexão com o divino, teve confiança, teve fé e um pouquinho mais. O meu despertar espiritual me abriu os olhos para uma vida que estava logo ali, mas eu não conseguia ver. Era como se eu tivesse com uma venda nos meus olhos. Era como se eu tivesse com um véu que os hindus carinhosamente chamam de véu de Maia. E nesse dia eu tirei o véu de Maia e pude ver a vida como ela é. Mas se eu não tivesse sido preparado para esse momento, talvez eu rasgasse esse véu, talvez eu tirasse esse véu e não soubesse o que fazer com ele, talvez eu me colocasse em uma posição de arrogância, de prepotência, de eu sou melhor do que todo mundo que não passou por isso ainda. Mas na verdade esse processo me ensinou sobre humildade e me ensinou uma das primeiras e principais premissas da minha vida, de que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu momento. Eu acredito muito que despertar espiritual é para todos, é para todas, mas que cada um tem o seu momento e cada um tem a sua etapa, o seu processo evolutivo. Mas mesmo depois desse chacoalhão e desse tapa, o meu processo de despertar espiritual não parou por aí. Logo depois disso, eu fui viajar pelo Brasil de mochilão
e passei um ano me colocando à disposição da vida para tudo que ela tinha para me ensinar. Eu me abri para a vida e ela me ofereceu muita coisa em troca. Logo depois disso, eu continuei me desenvolvendo e me aprimorando. Eu continuei lendo, estudando, buscando, fazendo cursos, sendo curioso, buscando cada vez mais informação, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Autoconhecimento é essencial para que a gente possa aprimorar. Afinal de contas, de nada adianta um tapa da vida e um processo de despertar espiritual se você não faz mais nada com isso, se você não vai além disso. Não espere que a espiritualidade e o acaso e a vida façam todo o trabalho por você. Você tem que ser agente causador das mudanças que você quer na sua vida. O despertar espiritual não se resume a um fato, a um dia, a um momento, mas de todo um processo e de todo um caminho que se inicia em algum momento, mas talvez nunca tenha fim, a não ser quando a gente volta para a fonte. Eu acredito muito em reencarnação e que o nosso maior objetivo como espíritos encarnados aqui nessa terra é nos reconectar com a fonte. E talvez o despertar espiritual seja o primeiro passo para a gente recomeçar essa reconexão com a fonte criadora de tudo que é. Mas de nada adianta a gente tirar esse véu, a gente recomeçar essa reconexão, se a gente tiver muito lodo e muita sujeira incrustados em nós mesmos. E eu não estou falando aqui que todo mundo que é desperto espiritualmente não consome refrigerante, não consome carne, não consome pornografia, não consome drogas. Muito pelo contrário. Se lembre, cada um tem o seu caminho. Mas no meu caso, a vida foi limpando alguns excessos e alguns lodos e algumas sujeiras do meu campo, da minha vida, para que eu pudesse ter o meu despertar espiritual da forma com que ele aconteceu. Depois do meu despertar espiritual, eu mudei muito. Eu mudei muito. Muitas das pessoas com quem eu convivia, eu já não convivo mais. Muitos dos lugares que eu frequentava, eu já não frequento mais. Muitas das escolhas que eu fazia diariamente na minha vida, eu já não faço mais. Eu me tornei uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais curiosa, uma pessoa com muito mais fé, com muito mais amor. O meu despertar espiritual me mudou num nível em que eu comecei a ver muito mais sentido na vida. Eu comecei a querer saber mais sobre a vida e sobre a experiência de estar vivo. Eu comecei a me perguntar qual era o meu propósito, quais eram os meus objetivos, quais eram os meus sonhos. Eu comecei a ver as pessoas com outros olhos, a natureza com outros olhos, a minha experiência de vida com outros olhos. Mas se lembre que cada um tem o seu caminho. Um dos maiores medos das pessoas que me procuram na terapia é se elas vão mudar muito. Não das pessoas que realmente querem mudar, mas das pessoas que querem mudar só um fragmento da vida delas e o resto elas querem deixar intacto. Entenda, é impossível a gente mudar só um ponto da nossa vida, porque a gente é como se fosse uma rede conectada. Se eu mudo um consumo de carne, ou de refrigerante, ou de café, eu vou alterar todo o meu estilo de vida. Eu vou alterar os lugares que eu frequento, eu vou alterar o que eu como e, consequentemente, eu vou alterar as pessoas com quem eu convivo. Cada pequena escolha, cada pequena mudança que a gente faz na nossa vida gera um monte de outras consequências. E por isso que é importante a gente fazer escolhas cada vez mais conscientes e alinhadas com o que a gente está buscando para a nossa vida. Cada vez mais alinhadas com o nosso caminho, com o nosso processo. Eu acredito que despertar espiritual é único e individual para cada um. No meu caso, foi um chacoalhão, porque se não fosse assim, talvez eu não mudasse. Talvez eu não acreditasse. Talvez eu não me reconectasse. Existem pessoas que estão só a um pequeno passo de mudar, de se reconectar. E para essas pessoas, a vida oferece outras possibilidades, outras reconexões. Acho que o mais bonito de despertar espiritualmente é você entender a individualidade dentro do coletivo e o coletivo dentro da individualidade.
Eu acredito muito que o despertar espiritual é para todo mundo, mas que talvez nem todo mundo é para o despertar espiritual. Porque para isso a gente precisa estar disposto a mudar. Não que a mudança seja necessária ou seja intrínseca ao despertar espiritual, mas muito provavelmente você vai mudar, nem que seja uma pequena coisinha. E o primeiro passo para quem quer evoluir é estar pronto e disposto a mudar. Afinal de contas, se você quer ser a mesma pessoa, se você quer repetir os mesmos padrões, se você quer se manter no mesmo caminho sempre, será que você quer despertar espiritualmente? Será que você está pronta para aceitar as mudanças que a vida vai te propor ao longo do caminho? Despertar espiritual é estar pronto para servir. Servir a sua vontade, servir a sua reconexão, servir ao seu caminho e servir também a totalidade que nos rodeia. Quando a gente desperta espiritualmente, a gente entende que o mundo é muito mais do que aquilo que a gente vê, do que a gente experiencia pelos nossos 5 sentidos. Existe muito mais do que a gente pode sequer compreender. Despertar espiritual exige da gente fé, para que a gente acredite que nada é por acaso e que tudo o que acontece na nossa vida é para nos ensinar, é para nos auxiliar a crescer. Espiritualidade é amor. Amor com a fonte, amor com a vida, amor consigo mesmo. Despertar espiritual, na minha vida, foi um processo de reconexão com o amor que eu tinha deixado há muito tempo. Não um amor superficial, que a gente nutre com bens materiais, com bens de consumo, mas um amor que faz com que a gente nos enxergue com verdade, com liberdade, com segurança, com autonomia. Um amor que faz com que a gente acredite que a gente pode evoluir, que a gente pode melhorar, que a gente pode crescer, que a gente pode se desenvolver. Um amor que nos entrega de volta a liberdade de ser quem a gente gostaria de ser. A liberdade de poder escolher quem a gente quer ser. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive com o meu despertar espiritual foi a aceitação de que cada um tem o seu caminho e de que nada é por acaso. E a reconexão com o amor divino para saber que eu estou aqui caminhando e eu estou aqui evoluindo no meu caminho, mas que o irmão que está logo ali, a irmã que está logo ali, também está no processo dela, também está na evolução dela. E que o meu julgamento não vai mudar em nada no processo dela. Que a minha verdade não vai mudar em nada no processo dela. E que eu não sou melhor que ninguém porque eu passei por um despertar espiritual, porque eu parei de comer carne, porque eu parei de tomar refrigerante, porque eu comecei a trabalhar com terapias, porque eu desenvolvo o meu autoconhecimento. Ninguém é melhor que ninguém. O despertar espiritual e a espiritualidade vieram me ensinar humildade. Se você está passando por um processo de renovação, de limpeza, de desconexão com as pessoas com que você se conectava, de desconexão com os lugares que você frequentava, se você está se tornando uma pessoa diferente sem nem ao menos saber porquê, talvez você esteja no início de um processo de um despertar espiritual. Se você está mudando de dentro para fora, prestes a florescer, talvez você esteja prestes a passar por um despertar espiritual, ou talvez você já esteja passando pelo despertar espiritual. Despertar espiritual não tem regra, não tem roteiro, não tem imposição. Ele simplesmente acontece quando você está pronta, mas também quando você está buscando, quando você se abre, quando você se permite. E para você que sente que ainda não despertou espiritualmente e está buscando mais sobre esse assunto, afinal de contas você não estaria aqui nesse vídeo se não estivesse buscando, eu te pergunto, você está pronta e disposta a mudar toda a sua vida? Você está pronta e disposta a mudar todo o seu jeito de enxergar a vida, de compreender a vida? Você está pronta para aceitar a mudança e ser a mudança que você gostaria de ser na sua vida? Despertar espiritual é sobre aceitar que a gente pode sempre ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem ou no momento passado. E se eu pudesse compartilhar com você um aprendizado
que eu tive do meu despertar espiritual, além de todos esses outros que eu já compartilhei por aqui até agora, seria de que a espiritualidade é para todos. Ela não vê credo, não vê cor, não vê raça, não vê dinheiro. Desenvolvimento pessoal e autoconhecimento são universais e não exigem nada, a não ser você, o seu comprometimento e a sua evolução. Não espere a vida te dar o tapa na cara ou te chacoalhar para que você se sinta desperta espiritualmente e pronta para realmente começar a fazer as mudanças que você quer na sua vida. Faça você mesmo as mudanças. Se chacoalhe e se coloque no lugar aonde você gostaria de ir. Caminhe, porque o caminho é o que importa. E se você tem medo de despertar espiritualmente, eu só te digo que eu teria muito mais medo de viver uma vida sem propósito. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, porque tem muito conteúdo bom a vir por aí. Se você está buscando ferramentas para desenvolver o seu processo e o seu caminho rumo ao seu despertar espiritual ou para aprimorar o seu despertar espiritual, eu me ofereço e me coloco à disposição para te auxiliar no que for possível dentro dos meus limites. Agradeço a você, sou muito grato, com muito amor, até já.